Nesse vídeo, mais curiosidades da Copa do Mundo, mais curiosidades também da seleção brasileira participando desta competição. Depois da Copa de 50, quando o Brasil foi derrotado no Maracanã pelo Uruguai, o Brasil precisava de um empate, saiu ganhando por 1-0 e depois permitiu a virada, perdendo o jogo e perdendo a Copa do Mundo de 1950, o episódio que ficou conhecido como Maracanaço. E a partir desse jogo, a imprensa catarinense e também a torcida brasileira não perdoou o goleiro Barbosa, que era titular do Vasco da Gama, culpando o Barbosa, sendo como responsável pela derrota e pela derrota da seleção brasileira. O Barbosa era um goleiro da raça negra. A partir desse episódio, a seleção teve poucos negros atuando no gol. Um deles foi o goleiro Jairo Nascimento. Ele era do Caxias, time de Joinville, Santa Catarina, que é a maior cidade do estado. Na época era um time profissional, inclusive chegou a ser bicampeão no estado. Hoje atua por uma liga menor na cidade de Joinville. O Jairo saiu do Caxias e foi para o Fluminense do Rio de Janeiro. Jogou um bom período. Mas tão logo ele chegou no Fluminense, ele foi chamado para atuar na seleção brasileira. Porém, um detalhe: Jairo disputou apenas uma partida oficial pela seleção brasileira. E o técnico era o Oswaldo Brandão, lá no ano de 1976, 77. O Jairo foi convocado para participar da Taça Atlântico Copa Rio Branco, num jogo contra o Uruguai. O Uruguai saiu na frente, marcando 1-0 com um gol de Torres, e depois Rivelino e o Zico, marcando de pênalti, colocaram o Brasil na frente e foi, então, conquistando uma vitória e também a Taça Atlântico. Essa seleção brasileira, ela atuou com a seguinte escalação inicial: Jairo, Toninho Baiano, Miguel, Amaral e Marco Antônio. Meio de campo com Chicão, Zico e Rivelino. E o ataque com Gil, o Enéas, que depois foi substituído pelo Roberto Dinamite, que estava em grande fase no Vasco da Gama, e na ponta esquerda o ponteiro Lula. Esse time, então, nesse time, então, estava o goleiro Jairo, um goleiro negro, e então conquistando essa taça. Acontece que o Jairo, ele continuou no futebol. Em 77, ele foi para o Corinthians, jogou um bom tempo e chegou a ficar 1.131 minutos sem tomar nenhum gol. Esse dado revelado pela diretoria do Corinthians, é o recorde de goleiro que ficou mais tempo na equipe sem tomar gol. O Jairo, ele realizou 189 jogos pelo Corinthians, sofreu 145 gols e acabou encerrando a sua carreira jogando pelo Curitiba, jogou bastante tempo no Curitiba e depois foi treinador de goleiro da mesma equipe. Então essa era a curiosidade de hoje. Agradecemos
a sua audiência e voltaremos aí com outro vídeo contando mais curiosidades da Copa do Mundo e mais do que aconteceu também pela seleção brasileira ao longo dos 112 anos de fundação, a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo, desde a primeira, em 1930, lá no Uruguai. Até o próximo vídeo, então.